Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. É uma honra ter você comigo para estar participando deste vídeo, que será muito importante e muito produtivo para você que é espiritual, que gosta das coisas celestes, das revelações celestes. Eu quero compartilhar neste vídeo com você uma das experiências espirituais que eu tive da parte do Senhor Jesus, cerca de 12 anos atrás. Então, fique até o final deste vídeo para que você não perca este conteúdo, que será de suma importância para a edificação da sua vida espiritual. Para nós começarmos esse vídeo, eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que vai dizer uma das profecias acerca de dons espirituais, das revelações, que o profeta Joel diz: e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, né? Uma promessa do Senhor Jesus, que derramaria o seu espírito e os dons espirituais sobre o povo, sobre a nação, sobre esta terra. E esta promessa se cumpre lá no dia de Pentecostes, no último dia da festa de Pentecostes. Se cumpre essa promessa do derramado do Espírito Santo, e junto com o derramado do Espírito Santo foi derramado dons espirituais. E toda a humanidade que crê, que recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, ele recebe também dons espirituais para ter visões, para ter sonhos, para ter revelações do céu, da glória de Deus. E eu quero compartilhar uma dessas revelações que o Espírito Santo me deu há cerca de muitos anos atrás, mas lembro que como se fosse hoje esta revelação do Senhor. Eu quero compartilhar com você agora, neste momento. Eu lembro que eu estava uma certa feita, depois que eu desci do monte, fiquei uma semana orando no monte. Eu desci do monte e fui dormir, e o Senhor me visitou em sonho, me deu uma revelação muito forte, muito fantástica. Eu lembro como se fosse hoje o dia desta revelação, como se eu estivesse vivenciando novamente todos os dias, de tão marcante que ficou na minha vida. Então eu quero compartilhar com você. E nessa visão eu estava como se fosse na grade do monte Parada, onde era, que tinha uma grade imensa que cercava todo aquele matagal. E eu estava ali parado naquela grade, e de frente da grade do monte, como se tivesse uma igrejinha antiga, como se fosse as terras do interior, as ruas de barro ou de terra, a cidadezinha sem luz, sem iluminação, como se fosse um interiorzão mesmo. E ali no monte, e de frente do monte, era separado por essa rua de terra, e a igrejinha que ficava de frente do monte. E eu entrava naquela igrejinha e sentava ali. E quando eu estava sentado participando daquele culto, tinha um homem vestido de branco na frente do altar. Ele pegava um contrabaixo nas suas mãos e ele começava a dedilhar aquele contrabaixo de uma maneira sobrenatural, a qual eu nunca tinha visto, nunca tinha reparado, nunca tinha vivenciado algo sobrenatural tão grande na minha vida. E ele começava a dedilhar uma música tão suave, uma música tão celestial, jamais vista, jamais escutada, jamais ouvida em toda a nação, em todo o bairro, que você pode entender e tentar imaginar o poder daquela música, a autoridade daquela música, só naquele dedilhar daquele homem que estava tocando. E quando ele começava a tocar aquela música celestial, coisa maravilhosa, coisa divina, as pessoas que estavam dentro daquela igrejinha, eu conhecia algumas pessoas, mas não me recordo de quem era, mas eu conseguia conhecer algumas pessoas que estavam ali naquele momento, naquele ambiente. E essas pessoas, ao tocar daquele homem que estava dedilhando aquele contrabaixo ao som celestial, as pessoas começavam a flutuar. Isso é só crente espiritual que entende. Se você não é espiritual, você não vai entender. Mas aquele que é espiritual, ele entende as coisas do Espírito, porque só entende as coisas do Espírito quem é do Espírito. Então, você que é do Espírito compreende, entende
o que eu estou passando para você. Você que já teve visões, revelações e sonhos também, consegue compreender a magnitude de ter visões celestiais do céu. Então, e quando aquele homem começava a dedilhar aquele negócio, aquele contrabaixo, as pessoas começavam a flutuar, e as pessoas saíam de dentro da igreja flutuando, e só eu ficava sentado ali, observando o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo, e as pessoas saíam flutuando dentro da igreja, no mover sobrenatural do Espírito, algo extraordinário, jamais visto na terra. E as pessoas começavam a flutuar, indo para fora, e entravam no meio do matagal, adentro no meio do monte. E eu, sem entender, tentando entender o que estava acontecendo, eu saía junto. Depois que eu ficava sozinho, eu saía junto e me parava no meio da grade, eu encostava na grade assim, para tentar entender, porque as pessoas sumiram lá pro meio do mato e eu não fui atrás. Talvez com receio, talvez com medo, eu encostava na grade do monte que dava de frente para a igreja, naquela rua de terra. Eu escutei estralos como se fosse fogo, como se fosse mato, aquele matagal pegando fogo. Eu escutava aqueles estralos de mato queimando, e eu me afastava, e quando eu me afastava para ver o que estava acontecendo, o mato estava tomado de fogo, tomado de chama, algo sobrenatural, tomado de chama. E eu via gritos das pessoas que estavam dentro, mas não era grito de socorro, era grito de glória, de poder, de aleluia. E as pessoas começavam a gritar naquele lugar, mas de fogo, de unção, de poder, de línguas estranhas, algo sobrenatural, algo divino. E o Senhor me levava para dentro daquele matagal, e Ele falava assim: esse poder, este fogo, esta unção, é isso que eu tenho reservado para a minha igreja. Mas a minha igreja está desapercebida. Eu tenho derramado a glória, eu tenho derramado a unção do poder, das coisas divinas, coisas celestiais, coisas jamais vistas na terra. E a minha igreja está dormindo. E é isso que eu te mostrei isso, porque é isso que eu tenho a derramar. Eu tenho pressa para derramar um avivamento grande, um poder, uma glória sobrenatural, maravilhas, milagres, curas sobrenaturais no meio da igreja, mas o povo está dormindo. Então fala para a minha igreja se despertar, que eu quero um mover grande do Espírito, eu quero derramar o Espírito de uma maneira sobrenatural no meio do povo, e o Senhor tem pressa. Isso já faz mais de 10 anos atrás, eu lembro-me como se fosse hoje. E o Senhor tem pressa a fazer esse mover, esse poder, essa glória no meio da sua vida, no meio da sua família, no meio da sua história, porque os dias estão vindo. Então se prepara para o mover do Espírito sobrenatural. Você que é espiritual, que compreende as coisas do Espírito, se santifica mais, desça mais mesmo na olaria, desça nas madrugadas, busque mesmo o Espírito Santo, que Ele quer encher você de glória, de poder, de unção, de autoridade, com o mover do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar com esta mensagem, essa experiência espiritual. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todo o conteúdo de mensagem que estamos ministrando para você, da parte do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.